fechada é um livro, mais aberta é Deus falando. Olá, eu sou o pastor Paulo Faustino e nós estamos aqui em nome da Igreja Batista Videira para compartilhar a palavra de Deus com você. A Igreja Batista Videira é uma igreja nova, tem cerca de 2 anos e ela tem esse programa no YouTube aqui nesse ano, a partir aí do momento da pandemia. Então nós estamos cultuando a Deus aqui dominicalmente também pelo YouTube. Mas presencialmente nós temos os cultos todo domingo às 9h30 da manhã. Você pode participar conosco lá, é nosso convidado, tá bom? Lá temos todos os irmãos que não estão no grupo de risco, como eu, e temos também o pastor Vantuil, temos os outros irmãos do louvor, irmãos da direção, enfim, as pessoas estão lá para cultuar a Deus, proclamar a palavra de Deus. Bem, você gostaria de fazer algumas perguntas para Deus? Esse é o assunto de hoje. Exatamente, quais perguntas você gostaria de fazer para Deus? Eu selecionei algumas perguntas e quando eu comecei a selecionar essas perguntas, eu precisei dividir em 2 mensagens. Uma hoje, um estudo hoje, e outro, espero, se Deus permitir, no próximo domingo que nós vamos veicular, tá bom? Mas vamos começar hoje. Perguntas. Você pergunta e Deus responde. Vamos lá? Muito bem, você pergunta e Deus responde. Vamos à primeira pergunta. Senhor Deus, eu devo confiar que a Bíblia é a santa palavra de Deus? É uma pergunta basilar, porque todas as respostas que vamos dar provêm da Bíblia. Então, vamos começar com essa pergunta. Senhor Deus, eu posso confiar que a Bíblia é a palavra de Deus? Nos dias de hoje tem muita gente que está colocando em xeque a palavra de Deus. Na verdade, sempre teve, não é mesmo? Mas vamos ver o que a própria Bíblia diz a respeito disso. Vem comigo. A própria Bíblia vai nos ajudar a responder esta pergunta. Deus, ele nos fala através da sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a própria Bíblia, ela nos garante, ela nos afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. O Antigo Testamento, a Bíblia ela é dividida em 2 testamentos, não é? O Antigo Testamento, os livros que foram escritos antes do advento de Jesus. Antes de Jesus vir a esse mundo, antes do Natal, né? E o Novo Testamento a partir da vinda de Jesus. Aí temos os 4 evangelhos, que são a biografia de Jesus, e os demais livros do Novo Testamento, não é mesmo? Jesus, ele acreditava na Bíblia, ele pregava a Bíblia, ele ensinava a Bíblia, e todos os escritores do Novo Testamento são escritores com a autoridade apostólica, ou seja, eles têm a autoridade do próprio Jesus. Sendo assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo, Deus fala através dele, é inspirada por Deus. Então, você e eu seremos julgados por Deus por esse livro. Não é pelo que a gente acha, mas é pelo que a Bíblia nos ensina. Então, temos que conhecer a palavra de Deus, não é mesmo? Além disso, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não é um livro morto, mas é um livro vivo. Se você ler esse livro, você vai entender perfeitamente o que a Bíblia assim diz. Um livro vivo e eficaz. Vai lá no mais íntimo do nosso ser, porque foi Deus quem escreveu este livro. E ainda, em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, os textos estão aí para facilitar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, disse Jesus. São palavras de Jesus. E ele continua: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então o próprio Jesus, ele afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Mais que isso, ele diz que veio cumprir a palavra de Deus. Então, se a pessoa acredita em Jesus, diz que acredita em Jesus, não acredita na Bíblia, tem alguma coisa muito errada aí. Porque Jesus, ele acreditava, ele pregava, ele proclamava, ele defendia a Bíblia, a palavra de Deus. Bom, ainda nós vemos aqui que Jesus faz uma declaração. Vão passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Isso é uma palavra do Senhor Jesus. Portanto, se você pergunta para Deus, Senhor, eu devo confiar na Bíblia? A resposta é sim. Confie na palavra de Deus e procure conhecer a palavra de Deus para não ser enganado por outras pessoas, sejam elas quais forem, porque a Bíblia sim tem a verdade da palavra de Deus, não é mesmo? Bem, uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer para Deus, e espero que talvez seja uma pergunta que esteja aí no seu coração. A segunda pergunta é a seguinte: Senhor, toda religião que fala de Deus é correta? Você gostaria de fazer essa pergunta para Deus? Porque tem tanta religião, tanta gente falando de Deus, não é mesmo? Então, será que toda religião é correta? Vamos perguntar para Deus, não é mesmo? Porque muita gente fala, mas se fala de Deus é bom, se fala de Deus é bom, tranquilo, se fala de Jesus é bom, não tem problema, tudo leva para Deus. Será? Vamos perguntar para Deus. Deus tem a resposta, não é? Então vamos perguntar, Senhor Deus, toda religião que fala de Deus é correta? Vamos ver na palavra de Deus a resposta do Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 15 e também os versículos 21 e 23. Diz assim, são palavras de Jesus: acautelai-vos, ou seja, toma cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Continua Jesus: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que você acha? Deus está respondendo aqui a pergunta. Será que toda religião que fala de Deus é correta? Não é não. Não é não. Pelo contrário, olha o que Jesus está falando. Ele não podia ser mais claro, não é mesmo? Acautelai-vos, tomem cuidado com os falsos profetas. São falsos profetas aqueles que ensinam coisas que não estão aqui ensinadas na Bíblia, que distorcem a palavra de Deus. Toma cuidado com isso. Jesus disse, olha, eles se apresentam como ovelhas. Ovelha é um animalzinho inofensivo, não é mesmo? Mas, por dentro,
São lobos roubadores, exatamente, roubadores. Tem muita gente aí usando o evangelho, usando Jesus, o nome de Jesus, para roubar, literalmente, para se enriquecer, tirar proveito financeiro, econômico das pessoas. Toma cuidado, Jesus está avisando isso. Olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, né? Nem todo que diz que é de Jesus, é de Jesus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todas as pessoas se falam, mas eu acredito em Jesus, mas eu gosto de Jesus, mas eu sigo Jesus. Não vai entrar todo mundo no céu, não. Não é blá, blá, blá. Deus conhece o nosso coração. A palavra de Deus, o Senhor diz assim, olha, quem realmente é meu, diz Jesus, ele ensina aqui, são aqueles que guardam os meus mandamentos. Então a gente precisa conhecer os ensinos de Jesus para poder guardar, não é mesmo? Então, Senhor, toda religião que fala de Deus é correta? Não. Correto é quando você tem a palavra de Deus, os ensinos do Senhor Deus e procura segui-los em sua vida. Então, conhecer a Bíblia é algo fundamental. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos para a terceira pergunta? Vamos lá. Terceira pergunta de arrepiar, mas é importante, muito importante, hein? Se segura aí. Senhor Deus, o diabo e o inferno existem? Essa é a terceira pergunta. Senhor Deus, o diabo e o inferno existem? Tem gente que diz, eu não acredito no inferno, eu não acredito no diabo, porque não quer saber dessas coisas. Aí a pessoa entende assim, se eu achar que não existe, então não vai existir. Não tem nada a ver, você pode achar o que quiser. Vamos ver o que Deus tem a nos responder. Estão perguntando para Deus, não é? Senhor Deus, o diabo e o inferno existem? Ou são invenções aí das pessoas? Vamos ouvir a resposta de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 41, olha só. Então, são palavras de Jesus, tá? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno é uma expressão bíblica que significa o inferno. Então aqui Jesus já está declarando, meu amigo, minha amiga, que tanto o inferno quanto o diabo existem, porque ele está falando, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esses anjos são aqueles decaídos, são anjos que foram, junto com Lúcifer, se rebelaram contra Deus, e então eles foram expulsos da presença de Deus. São os demônios hoje, não é mesmo? E aí então, tanto o diabo como os anjos que o seguiram, os anjos decaídos, eles estão no fogo eterno, uma expressão bíblica para inferno. Então é o sofrimento eterno. Mas vamos lá, não é só um texto não. Mateus 10, 28, Jesus diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O corpo é finito, matéria, a alma não. Né? Então Jesus declara aqui, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, Deus. Deus é que determina quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Claro, de acordo com aquilo que as pessoas têm em sua vida. Então tem gente que passa a vida e não quer saber de ler a Bíblia, não quer saber de se render a Jesus. Então a pessoa ela não aceita a salvação que Deus oferece, e se não aceita a salvação, ela é condenada à morte eterna, ao inferno. Bem, vamos para um outro texto atrás dessa resposta de Deus, porque a Bíblia está repleta de respostas a esta pergunta. 2 Pedro 2,4. Será que o diabo e o inferno existem? 2 Pedro 2,4 diz assim, ora,
Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Esse capítulo de 2 Pedro, o capítulo 2 de 2 Pedro, olha, leia esse capítulo. Leia esse capítulo e você vai observar ali verdades profundas, incríveis, coisas que vão mexer com você, viu? Mas aqui o tempo não nos permite nos aprofundar tanto nisso. Mas aqui o que eu gostaria de sublinhar é que a palavra de Deus diz, olha, esses anjos que se rebelaram contra Deus, juntamente com Lúcifer, foram precipitados para o inferno. Então, mais uma vez, você vê aqui Deus dizendo que o inferno existe sim. E ainda, né, o abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Será que é só isso? Não, tem muitos outros textos, mas eu ainda vou citar mais um texto que fala, Deus respondendo, de que tanto o diabo quanto o inferno são uma realidade, são reais e existem, portanto, né? Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 e também os versículos 14 e 15, eles dizem assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, numa expressão que se refere ao inferno, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O inferno é um lugar de tormentos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito ou inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Repito, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Querido amigo, querida amiga, se a tua pergunta para Deus é: Senhor, existe o diabo, existe o inferno? Aqui estão respostas do Senhor. Existe sim. Então tome muito cuidado para não ir para lá, porque Deus não quer que você vá. Mas se você não estiver inscrito no livro da vida, é para lá que você vai, é para lá que qualquer pessoa vai. É o que a palavra de Deus nos ensina. É coisa séria. A gente se preocupa tanto, não é mesmo? A maioria das pessoas se preocupa tanto com as coisas materiais, com o dia a dia e tal, e se esquece do mais importante, que é a nossa alma, a nossa vida eterna. E a Bíblia aqui está dizendo, tanto o diabo quanto o inferno existem. E é bom ter muito cuidado com eles, porque não é coisa boa não. Vamos para a quarta pergunta, pegar um fôlego aí, não é? Hoje serão 5 perguntas. Se Deus permitir, no próximo domingo faremos mais 5, tá bom? Vamos para a quarta pergunta. Senhor Deus, todas as pessoas, depois que morrem, vão para o céu, para a vida eterna contigo? Depois que morre, a pessoa vai para o céu, vai para a vida eterna? Essa é a pergunta. Vamos ouvir a resposta de Deus? Os textos bíblicos estão aparecendo aí, não é mesmo? Estão aqui. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então a pergunta, todas as pessoas depois que morrem vão para o céu? Não, pelo contrário. Jesus diz que a maioria das pessoas opta pelo caminho largo, pela porta larga, pelo caminho largo. É uma forma do Senhor de se referir àqueles que não estão muito aí com Jesus, não estão muito aí com Deus, não estão muito aí a fim de saber o que está a Bíblia ensinando, vão atrás de religiosos, atrás de religião, atrás de tradições, atrás dos seus próprios pensamentos, não é? A maioria vai por aí.
Caminho largo, como se a morte não fosse uma realidade e como se a castigo após a morte eterno também não fosse uma realidade. Então Jesus diz com todas as letras: a maioria das pessoas, após morrer, porque optaram entrar pela porta larga, optaram pelo caminho largo do mundo de pecado, mundo que está de costas viradas para Deus, por conta disso, essas pessoas vão para a perdição eterna. Depois que você pisa no inferno, você jamais sairá dele. Triste isso, terrível isso, não tem volta. Então, poucos são os que optam pelo caminho estreito. Seguem a Jesus, querem saber o que Jesus ensinou, querem saber estudar a Bíblia, querem orar. Se a Bíblia diz que é pecado, se a Bíblia diz que não pode, não pode. Então, essas pessoas estão no caminho estreito, de coração. Não são perfeitas, não. Se caem, pedem perdão a Deus, mas Deus conhece o coração. São pessoas que um dia disseram: Senhor Jesus, entra no meu coração. A partir de hoje o Senhor é o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu quero aprender de Ti, quero saber dos Seus ensinos, quero procurar viver de acordo com os Teus ensinos. Quero Te servir. Essas pessoas têm seus nomes escritos no livro da vida. Essas pessoas caminham pelo estreito caminho. Tem muita gente que caçoa da gente, tem muita gente que difama a gente, tem muita gente que joga pedra nos crentes, tem muita gente que acha que nós somos um bando de idiotas, nós estamos no caminho estreito. A vida nesse mundo é ínfima, passageira, comparada à eternidade que os salvos por Jesus, os que estão no caminho estreito, difícil do Senhor Jesus, terão a eternidade toda com o Senhor. Você também pode e deve entrar no caminho estreito. Vem para cá. Esse caminho largo é uma ilusão. Vem para o caminho de Jesus. Vamos para a quinta pergunta? Quinta e última hoje. É a seguinte. Pergunta muito importante. Essa pergunta eu espero que você esteja fazendo. Senhor, o que eu faço para ser salvo? Pergunta para Deus. Senhor, o que eu faço para ser salvo? Vamos ver o que Deus responde. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, estamos separados da glória de Deus. E o salário, a consequência do pecado é a morte, morte eterna, o inferno, o castigo eterno. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O pecado fez com que nós nos perdêssemos de Deus. Mas, porque Deus é amor, Ele enviou Jesus, o Filho do Homem, para buscar e salvar o perdido. Olha que coisa mais linda. Eu fico pasmo quando eu vejo um Deus que criou todo esse universo. Quanto poder tem esse Deus, um poder infinito, não é mesmo? Mas também o amor dele é infinito. Ele mandou Jesus aqui para nos oferecer salvação. Buscar e salvar o que se havia perdido devido ao pecado. E diz mais ainda em João 14, 6. Presta atenção. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amigo, minha amiga, se você quer ser salvo, entregue sua vida a Jesus. Ele veio buscar e salvar você e a mim. Mas Ele bate a porta. Se nós não abrirmos a porta da nossa vida, Ele não entra. Mas se abrirmos a porta da nossa vida e o convidarmos para ser o nosso Senhor, nosso Salvador,
ele entra em nossa vida. Ele escreve nosso nome no livro da vida. Ele nos faz uma nova criatura. E é isso que Deus quer para a sua vida. Deus abençoe você. Que você possa permitir que o Espírito Santo utilize esse vídeo, essa pregação, esse estudo bíblico, em que Deus responde questões tão importantes que você possa entender e ser, por Jesus, salvo, liberto. Eu quero te encontrar no céu. Deus quer que você vá para o céu. Deus quer entrar na sua vida. Vamos continuar esse estudo, se Deus permitir, no próximo domingo. Mas hoje eu quero convidar você, agora, a entregar sua vida a Jesus. Se você ainda não o fez, receba Jesus, convide Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe. É maravilhoso quando nós podemos compartilhar a palavra de Deus, como as crianças da videira sempre apregoam, né? A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando. E é verdade, viu? Deus fala através da sua palavra. Espero que você tenha entregue sua vida a Jesus, não é mesmo? Você pergunta e Deus respondeu. Você perguntou, Deus respondeu. E agora nós vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Agora uma mensagem musical. Presta atenção nessa mensagem. Tenho certeza que ela vai edificar a sua vida. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, dos teus. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser, tudo, ó Cristo, pra ti.
bela mensagem musical. E agora nós vamos orar, vamos falar com o Altíssimo, falar com Deus. E nós hoje vamos orar com o irmão Edson Jandrei. Esse nosso querido irmão vai agora nos elevar à presença do Altíssimo através de uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, nós queremos nos colocar diante do Senhor com o nosso coração alegre e feliz, porque o Senhor um dia nos salvou, o Seu amor alcançou a cada um de nós e o nosso coração se alegra, ó Deus, pela eterna graça que temos experimentado viver aqui neste mundo, Senhor. Queremos Te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, nesses dias que estamos vivendo, e especialmente aqui no Brasil, no mundo, mas aqui no Brasil, ó Deus, essa questão da pandemia, queremos colocar diante do Senhor, clamar a Ti por misericórdia, pedir ao Senhor que nos ajude, ó Deus, a continuar firmes, ó Deus, na Tua palavra, nos ajude, ó Deus, a continuarmos tomando todos os cuidados que forem recomendados, ó Deus, e que assim a Sua proteção nos faça, ó Deus, passar por tudo isso e no final veremos com alegria, ó Deus, saber que o Senhor está cuidando de nós como tem cuidado até os dias de hoje, ó Deus. Queremos colocar diante do Senhor toda a nossa igreja, aqui no Amando, ó Deus, as nossas famílias, aqueles que ainda estão nas suas casas, que não podem frequentar os cultos com a gente, ó Deus, que a Sua graça, que o Seu amor, que o Teu Santo Espírito possa da mesma forma assim falar com eles, através dos cultos gravados, que eles possam sentir a Tua presença. Nós Te pedimos em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor também todos os nossos missionários, aqueles que já estão nos campos, aqueles que estão ainda se preparando para ir, que já têm o Teu chamado, ó Deus. Queremos colocar diante do Senhor e pedir, ó Deus, que esses corações sintam, ó Deus, cuidados pelo Senhor, sintam a Tua presença e que eles possam continuar firmes fazendo a Tua vontade, ó Deus, quer seja em Hortolândia, em Ribeirão Branco, no Peru, ó Deus, na África, em vários países, ó Deus, que eles estão levando a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor seja com eles e que nesses tempos, ó Deus, eles possam, ó Deus, saber que o Senhor está no controle de tudo, Deus. Não importa o que os homens dizem, não importa o que a ciência diz, o que importa é que nós temos a plena certeza que tudo não vai passar do Seu controle, Deus. Tudo está em Tuas mãos. E nós clamamos a Ti que nos revele os Teus propósitos, para que possamos continuar firmes, ó Deus, assim como temos vivido nesses dias, ó Deus, sentindo a Tua presença e sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos mais uma vez colocar diante do Senhor a nossa Igreja Batista Videira aqui em Hortolândia. Deus, o Senhor tem nos mostrado o que temos que fazer, as direções que o Senhor tem nos dado, e quero Te pedir em nome de Jesus e colocar diante do Senhor os nossos pastores, que eles possam continuar firmes neste foco, ó Deus, de que sejamos realmente uma igreja fiel e verdadeira à Tua palavra e uma igreja missionária, ó Deus, que não tenha outra pensamento a não ser fazer a Tua obra, Deus. Obrigado, ó Deus, por esse momento que temos aqui de estarmos juntos, ó Deus, mesmo de forma online ou distante um do outro, mas estamos juntos, ó Deus, orando e intercedendo e sabendo que o Senhor está conosco, e isso que é o mais importante para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nosso meio. Toma conta, Senhor, mais uma vez eu Te peço da igreja brasileira, de todas as denominações, que elas possam, ó Deus, continuar firmes e pregar o Teu Evangelho. Nós sabemos que o Teu dia da Tua volta está próximo, por isso nos ajuda, Senhor, nesse tempo tão terrível que se mostra aí fora, Deus. Em nome de Jesus, nos ajude a nos mantermos fiéis ao Senhor e assim fazer a Tua vontade. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você aqui conosco na Videira, aqui no nosso canal. E eu peço a você que, se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, divulgue o canal da Videira e deixe aí o seu like. Isso vai nos ajudar bastante, tá bom? Deus abençoe a sua vida, te conceda uma semana linda e maravilhosa. Espero que você tenha sido abençoado por Deus
com as perguntas que fizemos e com as respostas que Deus nos deu. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus o abençoe.